Muito bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11 aqui. Nem tinha terminado minha conversa habitual antes do programa com o Jorge Folena, já entrou o programa, quer dizer, o tempo está correndo, o tempo passa e cada dia melhor que o outro. Eu diria, Folena, olha o sorriso do Folena, olha a xícara do Folena, olha o escritório do Folena. Eu tô num momento, tenho de admitir, Folena, e querida comunidade, sejam todos bem-vindos. Por favor, dê um like, se inscreva no canal. Vamos fazer a nossa festa aqui, porque realmente parece que nós, da sociedade democrática do Brasil, estamos recebendo, com juros e correção monetária, todas as maldades que foram feitas contra a gente, né? O domingo foi espetacular. Ontem foi um dia absolutamente espetacular, pela fala contundente do presidente na ONU e tudo mais. Então, Folena, faça para a gente a sua leitura desse momento que a gente está vendo, se você compartilha da ideia de que esse é um momento poderoso, potente, bonito, redentor, por assim dizer, não precisamos ser ufanistas, mas nós podemos celebrar aquilo que de bom tem acontecido conosco. Jorge Folena, bom dia. Bom dia, Conde. Bom dia a todos da comunidade 247, do canal do Conde também. Conde, olha, na verdade, nós estamos num crescente há mais ou menos 2 meses. 2 meses e meio. Quando esse crescente dessa reação do campo democrático, popular e progressista retomou forças, foi quando a questão do IOF, ali foi o máximo, porque não só da extrema-direita, como também da classe dominante brasileira, prensando o presidente Lula. Naquele momento, o presidente Lula bateu na mesa e disse: ou eu sou o presidente da República, ou eu não sou. Então, desse episódio do IOF até o dia de ontem, o campo democrático, popular e progressista está numa progressiva. E tem que continuar essa progressiva, que eu me refiro no sentido de uma luta política. Até então, as coisas estavam muito paradas. O governo do presidente Lula, o próprio presidente Lula, meu sentir, é isso que nós reclamávamos muito, estava muito recuado, jogando muito recuado. E nós ganhamos, por exemplo, a luta do IOF nas redes sociais. Foi a primeira grande vitória do campo democrático, popular e progressista na rede mundial de computadores, nas redes sociais. Até então, quem ganhava todas as batalhas, todas as disputas, era a extrema-direita. Aquela movimentação, Conde, lá atrás, foi sensacional, porque pessoas se mobilizaram, entraram nessa luta midiática no primeiro momento e viram que era capaz de fazer um enfrentamento com a extrema-direita, com o centrão e, principalmente, com a classe dominante brasileira. Logo em seguida, o IOF veio a questão, das sanções impostas por Donald Trump com a família Bolsonaro, com o Tarcísio de Freitas, defendendo os interesses dos Estados Unidos da América do Norte, quando, na verdade, as sanções impostas eram contra o Brasil. E ficando claro para a sociedade brasileira quem são os traidores da pátria, efetivamente. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todo o clã Bolsonaro, a extrema-direita fascista e Tarcísio de Freitas, que defendeu as sanções contra o Brasil. E também, Conde, veja, nesse momento, amplia-se também uma grande cruzada no Brasil, que é o resgatar o debate mais importante, a meu ver, no Brasil, que não é apenas a democracia, que é também o fortalecimento da soberania nacional e do desenvolvimento. Associado a isso, o julgamento do núcleo pensante da tentativa de golpe de Estado no Brasil e abolição ao Estado Democrático de Direito. Tudo ao mesmo tempo. Então, esse crescente vem caminhando, mas a extrema-direita e o centrão, eles ainda não acreditavam até então na força desse campo. E aí, agora a luta passou, foi muito importante na terça-feira passada, diante dessas reações do centrão e da extrema-direita, com anistia, com blindagem de parlamentares, imoral, como nós já discutimos aqui,
foi fundamental, a partir da terça, quarta-feira da semana passada, a mobilização popular agora nas ruas. E ganhou as ruas. Ganhou as ruas no domingo, no Brasil inteiro, o que já tinha acontecido na semana anterior com a condenação de Bolsonaro, em que, de fato, houve grandes festas pelo Brasil todo para celebrar, na verdade. Tinha que celebrar, sim, mas com muita consciência de que é uma luta longa, não é uma luta que terminou. E ontem nós fomos coroados, por isso que você me pergunta, por que um sorriso? Porque é um crescente. Ontem nós fomos coroados com o discurso do presidente Lula, um discurso que fica, mais um discurso do presidente Lula, que fica marcado na história do mundo, como estadista, e também, se for verdade, parece que sim, porque ele falou, né, um recuo por parte do líder fascista norte-americano. Então, Conde, é para nós comemorar, mas para não pararmos, porque nós temos muita luta pela frente. Comemorar com moderação, né? No campo progressista, a gente não pode parar de lutar um segundo, nunca. Não baixar a guarda. Agora, Folena, eu quero ainda elaborar um pouco mais isso com você, porque justamente você coloca essa dimensão histórica que aos poucos nós fomos recuperando o nosso espaço, a nossa dignidade, a nossa autoestima. Isso ficou com a recuperação dos símbolos nacionais, Folena. O verde e amarelo. Eu falei com a comunidade aqui, eu não tenho mais nojo do verde e amarelo. Passou. E é a história que dá essa resposta para a gente, né? É impressionante você ver aquela imagem da bandeira dos Estados Unidos estendida na Paulista, no dia 7 de setembro, versus a imagem da bandeira brasileira estendida na Paulista no dia 21 de setembro. Quer dizer, é um processo que, aos poucos, eu acho que, assim, a leitura histórica que a gente pode fazer, eu queria saber se você concorda e o que você poderia acrescentar com relação a isso. Processo difícil, julgamento do Bolsonaro truncado, imprensa brasileira degradada nessa cobertura, mas no fim das contas, aos poucos, a coisa vai acontecendo. Quer dizer, é um processo lento, delicado, doloroso, mas que agora acho que fez a curva. Eu queria saber se você lê assim também. Conde, eu tenho feito análises junto com outros companheiros, essa análise do momento político brasileiro. Nunca surgiu uma janela de oportunidades tamanha para o campo democrático, popular e progressista como agora, para fazer um enfrentamento efetivo com a classe dominante brasileira. Você veja que desde 2002, quando o presidente Lula chega à presidência da República, esse campo, apesar de assumir o governo federal por 20 anos, ele tem julgado muito recuado. Em 2002, o presidente Lula chega à presidência da República com a carta aos brasileiros. Ou seja, uma tentativa de conciliação. Nesse momento, a partir desses 2 últimos meses, como eu falei aqui, essa janela de oportunidades tem surgido de tal forma, aí eu digo, nós não podemos parar, temos que continuar a avançar para fazer mudanças efetivas na estrutura política do Estado brasileiro. Enfrentamento ao fascismo, enfrentamento político ao centrão e, sobretudo, nas eleições do próximo ano, irmos com mais convicção, mais formação no sentido de orientação às bases populares para que possamos eleger um Congresso que, de uma maneira majoritária, possa efetivamente representar os interesses do povo brasileiro. Que possa efetivamente representar isso que você falou, os símbolos nacionais. Em que sentido? Em bases populares, de acordo com a soberania popular. Então, Conde, é uma oportunidade que nós, pelo menos nesses últimos 20 anos, eu nunca vi tamanha clareza e tamanha oportunidade para ações políticas como estão acontecendo. No domingo, Conde, no domingo à noite, após as movimentações, eu fiz algumas análises, conversei com muita gente, a conclusão que eu cheguei é que a classe dominante brasileira, não foi o centrão, a classe dominante brasileira foi dormir muito preocupada e muito assustada com o que aconteceu no Brasil. Porque é essa classe dominante brasileira que alimenta os fascistas, que alimenta o centrão, porque, no final das contas, tanto a extrema-direita quanto o centrão acaba representando no parlamento brasileiro os interesses dessa classe dominante e eles advogam, a palavra é essa, eles advogam no parlamento
os interesses mais atrasados do país. Mais atrasados do país. Impedem, por exemplo, né, que a justiça tributária não seja feita. Veja, eles estão segurando até hoje algo que foi aprovado pelo povo brasileiro na sua forma majoritária na eleição de 30 de outubro de 2022. Um dos itens do programa do presidente Lula era a isenção de R$5.000 para quem ganhar até R$5.000 do imposto de renda. Isso foi aprovado nas urnas. Veja, eles estão segurando o Conde para aprovar. Já era para aprovar hoje, ontem. Então, essa janela de oportunidade é um recado para a classe dominante, mas mais do que para a classe dominante, Conde. É um recado para as lideranças do campo democrático, popular e progressista. É um recado para o presidente Lula também, que compreendeu. O presidente Lula está compreendendo esse momento histórico de virada no Brasil. Por quê? Cabe às lideranças agora conduzirem esse processo diante das massas, né, da sociedade brasileira que está entendendo o que está passando e dando apoio. Então, agora é avançar de uma forma como nunca avançamos, particularmente nesses últimos 20 anos. Jorge Folena, deixa eu colocar aqui, Jorge Folena no Giro das 11, colocar os comentários aqui na tela, que ficou tão bonitinho, eu adoro e continuo esquecendo, mas hoje eu não vou me esquecer. Está aqui na tela, comentem, vocês vão aparecer automaticamente na tela do nosso programa. Ontem eu fiz a tradicional live do Conde às 11 da noite, quem eu convido a todos aqui a acompanharem, quem não acompanha, por favor, acompanhe. E eu coloquei o título, Folena, provocando assim, né? Lula, um sedutor sem limites. Sem limites totalmente. Porque a gente sabe da fama do Lula, né? De sedutor, né? É difícil, né? É um cara que te conquista em 39 segundos, ele conquistou o Trump. E aí eu procurei uma foto dos anos 80 do Lula, em que ele aparece todo sedutor assim, e não tinha encontrado. Ontem muita gente encontrou, me mandou, e hoje eu vou colocar na tela aqui só para... Olha essa foto do Lula aqui, só para fazer uma brincadeira, né? Todo sedutor. Eu não me lembro de quem é essa foto, acho que é do J.R. Duran. Se o pessoal puder me comprovar aqui no bate-papo, eu vou agradecer, puder trazer essa informação. Essa foto bacana. O Lula tem um conjunto de fotos históricas que é sensacional. Eu vou colocar na tela agora também, Folena, o Senado, comissão do Senado, nesse momento, vota a aceitação ou não, evidentemente está muito mais para o não, da PEC da bandidagem, né? Que foi o estopim para as manifestações de domingo em grande medida. Tem aqui deixa eu tirar só para ver o nome desse senador Carlos Portillo, do PL. Bom, esse aqui deve estar falando a favor da PEC da bandidagem. Mas o relator já indicou seu voto pela não aceitação. A PEC vai ser recusada. Folena, o que você pode dizer para a gente sobre isso nesse contexto político? Primeiro, quero dizer o seguinte, Conde, rapidamente voltar na foto do Lula, bonitão aí, para dizer uma coisa, fazer aqui uma brincadeira que eu faço já há muito tempo, desde a Lava Jato, após Lava Jato, e que eu comentei uma vez, o presidente Lula, ele não nega de ninguém que ele é católico, que ele é religioso. Uma vez eu falei com um companheiro aqui no Rio, dizendo para ele o seguinte, olha, se teve alguém que conversou com Deus, se existe essa pessoa, foi o Lula. Porque tudo que ele fala acontece. Ninguém consegue fazer isso, só o Lula. Só o Lula. Então, você veja, tudo que ele fala, as coisas vão acontecendo. E que bom, Conde, que bom para o Brasil que nós temos, volto a dizer mais uma vez, né, sobre a liderança do nosso país nesse momento, um homem como o presidente Lula, que é um homem realmente que defende os interesses da classe trabalhadora, é um homem que defende os interesses do seu país, do nosso país. Então, sorte a nossa. Temos um homem como Lula na nossa liderança. E digo até também sorte para a humanidade, porque no discurso ontem ele falou não apenas por nós brasileiros, mas também pela humanidade. Com relação à PEC da bandidagem, onde ela é totalmente inconstitucional. Isso foi um escárnio, como nós falamos semana passada, uma imoralidade, né, por parte do Centrão. Foi um confronto desnecessário. Como também é um confronto desnecessário a anistia para os golpistas.
Anistia, o nome que você queira dar, ou anistia, ou dosimetria, é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Essa história de Paulinho da Força, de Michel Temer, de Aécio Neves, saíram da catacumba dos infernos, abriram a catacumba dos infernos para que essas figuras saíssem e surgissem com um argumento retórico na sexta-feira de que, não, nós vamos pacificar o Brasil. Pacificar o Brasil é o que falou o presidente Lula ontem na ONU. Pacificação vai se dar com a responsabilização devida para todos que atentaram contra a democracia, todos que atentaram contra a Constituição. Isso vai levar à pacificação. A pacificação é a responsabilização de todos os criminosos que agiram contra o país, que agiram contra o povo brasileiro e contra a Constituição, querendo introduzir uma ditadura no Brasil. Na hora que tiver a responsabilização de todos, aí o país vai voltar à normalidade. Me parece que a classe dominante brasileira convive com passividade com golpistas. Veja, Conde, a pena para o homicídio, tá, é uma pena elevada. A pena para esses delitos, a abolição, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos, ou tentativa de golpe de Estado, de 8 a 12 anos, são penas inferiores ao homicídio. Implantar uma ditadura no país, Conde, muitos poderiam morrer como morreram na última ditadura. Então você veja, a gravidade e as penas atualmente previstas são muito pequenas. Se quer mudar a pena, não é para diminuir, é para aumentar a pena, para que esses crimes, que são crimes gravíssimos, tão graves como homicídios, as penas sejam equiparadas ao homicídio, para que ninguém atente contra a Constituição, que ninguém atente contra a democracia. Diminuir pena é incentivar golpes de Estado. Porque essa pena prevista na lei, volto a dizer, a meu sentir, ela é muito branda diante da gravidade do delito que foi cometido. Então, esse papo furado de Paulinho da Força, de Aécio Neves, de Michel Temer, de diminuir pena, é golpe, sim. Golpe, e as informações que nós temos aqui é que tanto essa PEC da bandidagem, né, que vai caindo por terra, e tanto quanto o PL da anistia, dosimetria, Paulinho da Força, Temer e Aécio, né, virou o nome do PL também, né, Temer, Michel Temer, elas não vão prosperar, como eu já antecipava na semana passada, diante dos acontecimentos, mesmo antes do domingo. Quer dizer, a extrema-direita aliada ao Centrão conseguiu aprovar essas matérias na Câmara, inclusive com a ajuda do PT também, que foi aquele escândalo todo, né? E que agora espero que o PT esteja... já fez uma revisão interna sobre isso, né? Sobre aqueles 12 votos. Mas não adiantava, quer dizer, passar só na Câmara não adianta nada. Olha, o pessoal está dizendo aqui, deixa eu trazer o comentário da Nefertiti, está dizendo que a foto é do Bob Wolfson. Tá aí, então, aquela foto do Lula, daqui a pouco eu mostro para vocês novamente a foto histórica. Folena, eu queria te perguntar sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes. Eu achei, enfim, como qualquer aplicação da Magnitsky no Brasil, nesse contexto, é um abuso, é uma humilhação para os Estados Unidos, quer dizer, que fica feio na conjuntura internacional também. Todo mundo sabe, a imprensa americana diz que é um abuso, os intelectuais americanos vêm, né, publicam artigos dizendo que a Lei Magnitsky não pode ser aplicada para membros do STF brasileiro. Ainda sem fazer menção ao elogio do Trump, é o Lula que muda todo esse jogo, mas na sua visão, o que essa sanção prejudica, pode truncar algum processo na vida pessoal do Alexandre de Moraes? Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Não, Cláudio, é extremamente desagradável. Obviamente que essa lei não tem aplicação no Brasil. Não tem aplicação no Brasil, já discutimos isso, inclusive tem até uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, para uma outra hipótese, mas que se aplica à situação. Isso não tem a menor aplicabilidade no país. Inclusive, tem que ficar claro, cada vez mais claro também, para o sistema financeiro. Para o sistema financeiro. Nós sabemos que eles têm outros envolvimentos pelo mundo afora, mas eles também não podem, nós não podemos abaixar a cabeça para interesses estrangeiros. Essa lei, a extraterritorialidade dessa lei vale nos Estados Unidos, não vale no Brasil. Então, de fato, foi a situação muito desagradável, não apenas para o Alexandre de Moraes, como o ministro Padilha, na semana passada, que eles
autorizaram o ministro Padilha aí, mas ele ficava limitado à circulação dele. Quer dizer, são situações humilhantes provocadas por quem? Provocadas pelo clã Bolsonaro. Então, tem que deixar isso claro para o povo brasileiro. Provocadas por ações como de Tarcísio de Freitas, provocada por brasileiros que estão no exterior, estão nos Estados Unidos, que parece que não são brasileiros, que conspiram contra a soberania nacional. Então, essa aplicação agora, com relação à esposa do ministro Moraes, veio revelar, mais do que nunca, que não pode dar nenhuma forma de perdão para esses golpistas. Nenhuma forma de perdão. Porque eles não têm nenhum respeito às instituições do Brasil. No caso, me refiro ao julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal há mais ou menos 12 dias, 12, 13 dias, quando teve esse julgamento. Ainda é tão pouco tempo mas são tantos acontecimentos que parece que já ficou há muito tempo para trás. Mas não, são coisas recentes e coisas muito sérias. Ainda vai começar agora o julgamento do Núcleo 3, né, que está exatamente os subordinados, os que iriam executar as ordens dos mandantes. Então você vê aquele Mário Fernandes, Silvinei Marques, aquela delegada da Polícia Federal. Então, o país ainda está analisando isso. Nós não resolvemos esse problema ainda. Esse problema, com relação aos golpistas, ainda não foi resolvido no Brasil. Que história é essa, mais uma vez, do presidente da Câmara, Hugo Mota, ressuscitar em caráter de urgência, na calada da noite, como ele fez na quarta-feira da semana passada, resgatando um projeto de lei para anistiar golpistas, nomeando Paulinho da Força, que ninguém sabe. Nós não sabíamos nem que Paulinho da Força era deputado. Veja, a falta de expressão e a tentativa golpista. Nós nem resolvemos ainda os assuntos relacionados aos golpistas, aqueles que cometeram crimes gravíssimos contra o Estado Democrático de Direito, tentando revogar a Constituição e implantar uma ditadura. Ainda nem todos foram condenados, nem julgados ainda. Estão falando em diminuição de penas, estão falando em anistia ampla, geral e restrita. Isso é inadmissível. E, por outro lado, sancionando juízes que estão julgando, sancionando familiares de juízes, sancionando autoridades do Poder Executivo que têm que ir aos Estados Unidos, sancionando, Conde, a economia do Brasil, os empresários brasileiros, dificultando o comércio e os trabalhadores brasileiros. Esse assunto não está resolvido. Então, foi como falou, volta a ressaltar isso. O presidente Lula falou muito bem. O Brasil vai ser pacificado na hora em que todos que cometeram delitos dessa natureza sejam responsabilizados. Aí sim, o país vai ter. Nós não tivemos ainda esse núcleo, são, se eu não me engano, 5 núcleos sobre o julgamento. Só um núcleo foi julgado até agora. Ainda faltam 4 núcleos a serem julgados. Então, que história é essa? Volto a dizer, um sujeito que saiu da presidência da República com o maior índice de rejeição da história da República, me refiro ao Michel Temer, não tem nenhuma legitimidade nenhuma. Ele saiu da presidência da República com o maior índice de rejeição na presidência da República, propor um golpe para reduzir pena para golpista. Quem é Michel Temer? Que legitimidade tem Michel Temer para poder fazer esse tipo de proposição? Nenhuma. Não, fica feio. E ficou feio, né? Na verdade, não funcionou. Se o Michel Temer tem algum lastro intramuros em Brasília, publicamente é um desastre, né? Porque a opinião pública não gosta do Michel Temer. Olha, e eu até ia dizer também, não sei se vai dar tempo, um minutinho, eu ainda quero trazer uma matéria aqui que a querida internauta aqui, nossa companheira Elizabeth Belizio me sugeriu, e eu quero o comentário do Folena. Eu acho as penas do Brasil, eu tenho achado, né, por tudo que eu tenho lido, são penas pequenas, né, em geral, né, e ainda no Brasil você tem a questão de o preso não cumprir mais de 30 anos, que é inconstitucional, e cumprindo um sexto da pena, ele pode ser colocado em liberdade. Então, o Brasil, ele precisamos discutir isso, né, a sério, né, para saber, acho que ficou evidente com esse tentativa de golpe. Olha, Elizabeth Belizio está dizendo o seguinte: por favor, passe a mensagem que mandei sobre a subemenda
a emenda 414 para Marcelo Dias. Marcelo Dias, e também vou trazer para o Folena aqui. Se passar, será uma gratificação faroeste turbinada, obrigada. A emenda que ela está falando, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu tirar mais uma vez esse box. Olha, subemenda a emenda 414 plenário, adicione esse artigo de Coberlan. Artigo 10º, fica garantido policial civil premiação em pecúnia por mérito especial a ser concedido em caráter individual por ato do chefe de Poder Executivo, após devido reconhecimento da declaração social, realizados através de procedimentos regulamentares, ordenados pelo secretário de Estado da Polícia Civil, em percentual mínimo de 10% e máximo de 150% dos vencimentos do servidor premiado, respeitando-se o teto constitucional nos termos do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, em caso de apreensão de armas de grande calibre de uso restrito em operações policiais, bem como em caso de neutralização de criminoso. O que dizer dessa subemenda? Ela é perigosa, Folena? Como é que você lê isso? Ô, Conde, eu entendo que policial militar não tem que ter nenhuma premiação. Ele já tem ali o vencimento dele, ele entrou no concurso, passou no concurso público, ele tem uma série de benefícios. Isso incentiva. Aqui no Rio de Janeiro, no passado, no governo do governador Marcelo Alencar, tinha a chamada Lei Bang Bang, Lei Faroeste. Essa que é a referência que ela fez. Em que policiais militares ganhavam um adicional em casos de apreensão, em casos até de morte, de assassinato de pessoas, em ações policiais. Então, eu entendo que o policial não deve ter nenhum tipo de remuneração nesse sentido. Pode ter outras vantagens, mas não dessa forma, porque isso é incentivar que a própria polícia possa ter comportamentos com desvio de uma finalidade, que é o seu papel. Então, não tem que ter pagamento extra para policial nesse sentido. A experiência que nós temos, eu em particular, já vivenciei isso aqui no Rio de Janeiro, considero que não foi boa. A lei chamada Lei Faroeste, aqui no Rio de Janeiro. Veja, se eu não me engano, quem foi o propositor, na época, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, do governo do Marcelo Alencar, era o Nilton Cerqueira. Quem foi o Nilton Cerqueira? Um agente da ditadura, um general da ditadura, acusado de ter assassinado o capitão Lamarca. Então, é exatamente esse tipo de comportamento que incentiva a milícia, incentiva que policiais possam se achar acima da função que ele tem que exercer e exercer outras funções fora do papel do Estado. Então, a remuneração de um policial, de qualquer servidor, tem que ser aquela definida pelo poder público para o trabalho dele. Como professor ganha, como médico ganha. Não, a produtividade, não nesse sentido. Porque a atividade da polícia é essa, é investigar. Pode estabelecer produtividade de outra maneira, mas não dessa forma. Meu modo de ver. Pode gerar uma corrida artificial e violenta, né? Por apreensões. Não tem que ter. Uma coisa desmedida. Olha, recebendo o Lincoln Seco aqui no Giro das 11. Muito obrigado, Lincoln, por estar presente aqui. Abraço. Vamos seguir juntos. Aqui, deixa eu liberar o Jorge Folena, que tem muito trabalho hoje ainda, hein? Quarta-feira, hein, Folena? Muito trabalho. Também na luta. Abraço, Lincoln. Satisfação vê-lo. Tá? Abraço. Tchau, tchau. Um abraço imenso para você, Folena. Obrigado. Nada, irmão. Um abraço para todos aí da comunidade. Tchau, tchau. Vamos seguir.